Esse vídeo é um oferecimento meu, Ricardo Príncipe de Mantua. Arte, cultura e terapias alternativas, visitem o site www.ricardoprincipe.net. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu fiz um teste desse motor transformado em gerador, ele gerando corrente alternada, na qual essa bobina e essa bobina, elas se transformaram num eletroímã, eu usando uma fonte e injetando nela, nessa aqui, uma tensão de 12 volts com uma corrente de 1 ampere e girando aqui com uma furadeira, foi gerada uma corrente, né, uma tensão, perdão, foi gerada uma tensão que a gente viu no multímetro, deu lá na casa dos 11 volts, 10 volts. Aí vocês podem me perguntar, por que eu não fiz ao contrário, que era magnetizar o rotor através das duas escovas com uma corrente uma corrente contínua e gerando corrente alternada nas duas bobinas? Pelo seguinte, eu vou dar um zoom, eu quero que vocês vejam lá o coletor. Esse coletor aqui, ele é diferente do coletor do alternador. O coletor do alternador são dois frisos em paralelo, aonde as escovas se encaixam, e ele é mais fácil de fazer isso. O que é? É transformar o rotor num eletroímã, né? E com as conchas do ferro faz o norte-sul, norte-sul. Mas nesse caso, esse daqui é um motor. Para você transformar nessa configuração quase igual do alternador, tudo bem que não tem nem as três fases, né? Descartando isso daí da parte do estator, mas só falando do rotor. Então esse tipo de coletor não é possível fazer isso. Eu tentei fazer aqui e ele não gerou nada, ele não girou, ele girou com a bobina magnetizada, mas ele não gerou tensão nenhuma nas duas bobinas aqui que deveria gerar a tensão elétrica. Então, o único resultado que eu consegui aqui fazendo alguma coisa foi o teste, que tem inclusive o link abaixo, que foi magnetizar essa e essa bobina e o enrolamento interno, no caso, ele sim gerou a tensão elétrica que foi coletada pelas duas escovas e saiu aqui direitinho corrente alternada. Então, fazer igual o alternador mesmo clássico, que o rotor ele é magnetizado, com esse tipo de coletor aqui não foi possível. Se fosse um motor maior, talvez fosse até possível fazer isso. Mas nesse caso aqui não foi possível, viu? Eu fiz aqui direitinho as provas, só que eu não filmei. Então, acho que até perda de tempo eu magnetizar esse rotor aqui para mostrar para vocês que não funciona, né? Mas então fica aí o meu relato. A única forma que funcionou foi como que tem na descrição do vídeo. Aqui tem o link para o teste que eu fiz, que foi: magnetizei essa bobina, ela virou um eletroímã, magnetizei essa outra bobina, ela virou um eletroímã, usei uma tensão de 12 volts com a corrente de 1 ampere cada bobina, certinho, na mesma fonte, magnetizou direitinho, e ao girar o rotor, ela gerou uma tensão em corrente alternada que saiu aqui direitinho pelos dois coletores, né, no caso as duas escovas. Foi 11 uma fração, não estou bem lembrado. Depois na descrição do vídeo vocês podem ver esse teste, tá bom? Então aqui eu fiz só essas provas, esses vídeos com esse tipo de motor aqui virando gerador, para que vocês possam ver certinho. Como eu falei em outro vídeo, você filmar certas coisas aí que é tudo divino e maravilhoso, tudo dá certo, tudo é divino, é legal. Mas mostrar certas coisas que você nem deve perder seu tempo, eu também mostro, viu? Pra mim, fazer filminho picado assim, por exemplo, esse filme aqui eu fiz uma vez só, mas os outros eu fui fazendo durante dias. Um dia eu filmava uma coisa, outro dia eu filmava outra. Pra mim não é tão assim difícil. Então eu quero que vocês entendam direitinho conceitos, essas coisas, tá bom? Eu gosto de fazer as coisas que as pessoas entendam como as coisas funcionam, como as coisas são, para que vocês não sejam meros apertadores de botões e meros espectadores, para que vocês entendam a razão das coisas. Tudo no mundo, as grandes potências do mundo, os grandes exércitos, as grandes forças armadas, elas são, por que elas são
tops? Por que elas são os diferenciais? Porque eles têm muita informação, porque a pessoa ela tem toda a informação. A pessoa pode ter uma colocação numa indústria que seja mais humilde lá no chão de fábrica, assim, falando numa linguagem mais coloquial, mais formal, mas ele entende toda a linha de produção, ele entende tudo. O engenheiro ele também entende tudo o que acontece, desde o projeto até a execução, até a sucata, a rebarba que sobra, ele entende tudo. Então eu quero que vocês entendam as coisas bem feitas, tá bom? Então, como eu falei no meu outro vídeo, eu vou transformar esse motor aqui em 2 geradores, tá? Essa parte de dentro eu vou transformar num gerador e a parte de fora eu também vou transformar no gerador, tá? Então acho que aqui umas 2 semanas eu faço esses projetos. Um grande abraço para vocês e muito obrigado por acompanhar o meu canal.